Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Vamos lá, o que eu posso dizer sobre esse simples verso do Lulu, que fala sobre ter habilidade para dizer mais sim do que não. O que eu posso refletir com isso no mundo da música? Não só no mundo da música, mas na nossa vida em geral, né? É uma habilidade você dizer mais sim do que não. Eu posso dizer com toda certeza que eu odeio não, cara. Não é aquele negócio de não saber receber uma negativa. Quantas histórias deixaram de existir por causa de um não? Quantos sonhos não foram realizados no mundo da música e na nossa vida em geral por causa de um não? O contrário disso, o oposto disso, foram as histórias bonitas que aconteceram por causa de um sim. Todo mundo depende de um sim. Todos os artistas no mundo da música precisaram um dia ouvir um sim de uma produtora, de uma gravadora, de um empresário do meio artístico, de alguém lá da rádio, de alguém de divulgação que ouviu um trabalho e falou, cara, por que não? Eu posso dar um sim, né? Quantas histórias, cara. Pra quem conhece a história dos Mamonas Assassinas, o pessoal aqui que me acompanha no Instagram sabe quanto eu tenho como exemplo e como inspiração a história dos Mamonas Assassinas. Quantos nãos eles tiveram na vida até que um dia ganharem o tão sonhado sim, né? Se o Rick Bonadio não tivesse acreditado neles. Depois o João Augusto, da EMI na época, o filho do João Augusto, né, o Rafa, o próprio Rodrigo Castanho, não pode esquecer de citar o Rodrigo, que foi quem gravou as primeiras demos aí de músicas com humor, né, quando o Dinho foi gravar no estúdio. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. O próprio Lulu, que é o autor da canção que eu acabei de cantar, o Lulu precisou de um sim de alguém em uma época. O Lulu trabalhava com o João Augusto, pai do Cazuza, ajudando a escolher músicas para repertório de novela. Opa, tava revisando o vídeo aqui e eu vi que eu me confundi. Eu acabei de citar o João Augusto da EMI e agora eu fui citar o João Araújo, pai do Cazuza. Eu confundi os Joões. João Araújo, pai do Cazuza. O Lulu trabalhou com o João Araújo, selecionando canções para os repertórios de novelas. Então foi isso, fiz uma salada de fruta aqui. E ele colocava ali uma música dele, uma música ou outra dele. E as músicas dele eram vetadas, essa história é muito interessante. Até que um dia ele chamou o João Augusto e falou, olha aqui, seu João, essa música é minha. E o João Augusto falou assim, então você quer ser artista, rapaz? Sabe o que vai acontecer com você? Você tá demitido. A história do Lulu, cara, é muito interessante. Mas depois ele teve um sim de alguém, de uma outra gravadora. Não me lembro agora se foi a Polygram. Eu não vou lembrar porque eu tô comentando de lembranças mais antigas que eu tenho. Não vou lembrar detalhes exatos, mas tem na internet aí para quem pesquisar. E na nossa vida, né, cara? Na nossa vida, quantos sims você deixou de dar e quantos nãos você deu e às vezes sem motivo nenhum para ser burocrático. Eu já tive situações, por exemplo, parado no farol dirigindo e vem alguém aí ou vender alguma coisa ou alguém em situação de rua pedir uma moeda. E eu nunca hesito, cara, em comprar o que a pessoa tá vendendo. A pessoa tá vendendo ali uma balinha, um doce. Por que não, cara? Se a pessoa tá ali o dia inteiro ouvindo não e não, ninguém abre o vidro. São Paulo tá foda, né, cara? Tem a galera que tá quebrando vidro aí pra roubar celular, notebook, mochila, o pessoal que tá quebrando vidro aí. São Paulo é perigoso, cara, eu entendo. É arriscado. Mas quantas vezes eu dei sim pra essa galera que eu podia dar não?
ser só mais um carro que passa ali e fecha o vidro, né? Ou já teve situação, cara, que eu abri o vidro, não abre inteiro, né? Abre o meio vidro, procura ali no moedeiro, cara, tô sem nenhuma moeda aqui, isso não te ajudava. Foi mal mesmo, eu queria te ajudar, mas eu tô sem nada aqui. E o cara, eu lembro desse cara que uma vez ele falou assim, irmão, só de você ter aberto o vidro e ter me dado essa atenção que você me deu, já mudou meu dia. Obrigado, cara. Obrigado, nem preciso que você me dê dinheiro, você já mudou meu dia por ter aberto o vidro. E sabe, de você olhar no olho do outro ser humano e enxergar ele como outro ser humano, entende? Que tá ali o tempo todo recebendo não, não, não. Vidros fechados. Tem até uma música da Oficina G3 também, né? Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Indiferença, né? E voltando aqui pro mundo da música, né? Quantos nãos recebeu o Queen antes de ser um dos maiores fenômenos do rock mundial, que até hoje brilha aí, e a gente acompanha as canções, todo o legado que foi deixado. Então essa é uma reflexão. O vídeo vai ficar um pouco longo, eu sei que o Instagram não entrega vídeos com mais de 3 minutos, mas fazer o que, né? Infelizmente vai ficar longo mesmo, vai ter menos alcance, só quem já está aqui no meu Instagram. Mas é isso que eu queria falar sobre o sim, sobre o não, as burocracias. Às vezes a gente. É muito fácil dizer não em situações que a gente podia dizer sim e que, tipo, não é sacrifício nenhum, às vezes, dizer sim. Né? Eu fui recentemente, estava passando perto ali do onde fica o estúdio do Bonadio e eu parei o carro no estacionamento do lado e falei, cara, eu tenho vontade de conhecer o cara, por que não? Tô aqui, tô passando aqui perto sem fazer nada. Parei o carro lá, bati um papo rápido com o segurança e o segurança me falou, pô, às vezes ele para aí na hora de entrar, às vezes tem alguém, ele dá um oi, ele tira uma foto. E quando menos esperava o cara apareceu, bicho. Eu fiquei muito emocionado de ver o Bonadinho na minha frente. Né? Eu já conversei com alguns familiares dos Mamonas Assassinas que sempre me receberam muito bem, são pessoas de um coração imenso. Mas eu nunca tinha conhecido pessoalmente o Rick. E eu fiquei emocionado de verdade perto do Rick Bonadio. Uma coisa que mexe muito mesmo com as minhas emoções. E ele foi muito solícito comigo. Ele parou para bater um papo ali, rápido, né? Claro, ele estava entrando no estúdio, o cara tem compromissos, eu sei como essas coisas, mas ele foi atencioso comigo ali. No mínimo 1 minuto ele parou e ficou batendo um papo ali comigo. Olhou no meu olho, mostrei a minha tatuagem dos Mamonas para ele, falei o quanto... Essa aqui é do Avenged. Falei o quanto os Mamonas me influenciaram e me influenciam até hoje nessa caminhada do mundo da música. E também sobre coisas da vida, né? Aquele desabafo histórico do Dinho, falando pra gente acreditar nos nossos objetivos e correr atrás. É uma coisa que eu carrego e todo mundo que participou dessa história eu tenho um carinho enorme. Tanto o Rick, que eu conheci esse dia, quanto também o meu amigo Johnny, que eu fiz amizade de tanto comentar nas coisas dele no Facebook, Johnny Anglister, que era da equipe dos Mamonas, trabalhava na montagem ali de palco, de iluminação, era o tour manager, né, dos caras. Eu tenho esse carinho por essa galera. E eu achei muito bacana que o Rick me deu um sim ali no momento, de me ouvir, de me conhecer. E aí eu falei pra ele, Rick, eu tenho algumas canções, eu sei que você ouve isso 1 milhão de vezes por dia e já deve estar de saco cheio disso. Mas eu tenho algumas canções aqui que eu acredito nelas, eu gosto delas e acho que você iria gostar. São o seu estilo. As canções estão no estilo que você gosta. E ele foi atencioso comigo, cara. Ele falou pra eu colocar em um pendrive, caso eu tivesse, né? Eu falei que eu tinha as músicas no celular. Ele falou assim: você consegue colocar em um pendrive? Deixa aí que eu vou ouvir no carro, eu ouço no carro. Eu falei: sério, cara? Você tá falando sério? Tá me iludindo. Ele: não, sério, deixa as canções aí e eu ouço no carro. Foi muito bacana comigo.
eu saí naquela zona norte de São Paulo ali procurando um lugar para comprar um pendrive na hora, que eu não tinha. Achei um lugar que tinha um pendrive, mas eu não consegui ninguém que colocasse as músicas que eu tinha no meu celular. E eu queria fazer isso, né? Até que no finzinho da tarde eu consegui uns caras que estavam fechando uma loja lá de eletrônica e eles me ajudaram, colocaram as músicas no pendrive e tudo. Aí eu entrei no carro, fui testar, mas cara, não tava no arquivo que o som do carro ia ler. Sei lá, as músicas entraram no pendrive os arquivos, mas estava em outro formato e não funcionou. Aí eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu volto lá amanhã e levo. Aí eu fui num estúdio, um parceiraço aí, mano, que eu conheci pela internet. Foi muito corrido, cara. Eu nem lembro. O nome do mano acho que é Pedro, mano. Ele faz cover do Fred Mercury, inclusive. A banda Special Queen. Ele tem um home studio na casa dele. Eu fui lá e falei, cara, eu tenho 3 demos que eu preciso gravar. Eu já tenho uma que tá pronta, são 4 faixas. Eu tenho 3 demos que eu queria gravar de violão e voz. E, tipo, seria urgente hoje à noite. Que amanhã cedo eu tenho que entregar essas demos. E o mano me atendeu. Era umas 9 e pouco da noite já. Fiquei lá até quase 2 horas da manhã com ele. A gente gravou 3 demos de violão e voz. Deixamos na qualidade o melhor que a gente podia fazer ali na pressa, na correria, né? Mas pelo menos com uma qualidade, porque as que eu tinha anteriormente era só voz e violão, mas gravado aqui no gravador de áudio do celular. Então tava meio abafado, sabe como é que fica a gravação de áudio de celular, né? Então a gente passou para um microfone legal de estúdio, gravamos uma captação legal lá no programa dele. O violão foi gravado plugado, né? E a voz no microfone com uma qualidade superior. Gravei as demos e no dia seguinte fui levar lá. Nesse dia o Rick não tava, mas eu deixei lá com o pessoal da portaria, né? Os caras lá que também foram gentis pra caramba comigo. E ficou, né, cara? Ficou lá, tem uns dias. Eu não sei se ele vai ouvir, não sei se. Sei lá, né, cara? É muita coisa, é muita gente, é muita coisa que chega. Eu acredito nas canções, eu gosto das canções. As canções têm um bom potencial comercial, inclusive, tem um potencial de alcance de público. São letras que todo mundo se identifica, que em algum momento da vida passou por algum momento onde a canção está narrando ali alguma situação de vida, né? E tá lá, cara. Não sei se ele ouviu, se ele vai ouvir, se de repente vai ficar numa gaveta ali o pendrive, mas foi entregue lá. Tomara que dê certo, mas eu também sou muito pé no chão. Tô preparado também para que não aconteça nada, né? A música fala sobre a música do que eu iniciei o vídeo, a habilidade para dizer mais que sim do que não. Ele me disse sim quando me recebeu lá, né? O sim para me receber, tirou uma foto comigo, foi gentil, foi bacana, falou que eu ouviria as canções. Agora eu tô na expectativa de receber outro sim, né? Vai que ele realmente ouça, que esse pendrive não fique perdido, que realmente ele coloque no carro e ouça, goste de alguma canção e manda um alô pra mim. Quem sabe ele tenha alguma ideia com uma canção. Porque o mundo da música às vezes é muito louco, cara. Tem gente que mudou de vida no mundo da música por causa de uma música só. Mudou a vida de vários artistas. Tem vários casos de artistas que mudaram de vida por uma música. E não tô falando daqueles casos que o cara apareceu com uma música e depois desapareceu. Não, tô falando de gente que tá na mídia até hoje, que faz show até hoje, que se sustenta até hoje por causa de uma ou duas músicas. Tem alguns exemplos aí, eu não vou ficar dando nomes pra não ficar chato, mas tem nomes aí, cara. O mundo da música é assim. Às vezes o nego batalha aí anos e anos e só recebe nãos, ninguém nunca teve a habilidade de dar um sim. Por outro lado, alguns outros tiveram o privilégio e a sorte de receber um sim de confiança, não só por causa do sim, mas pela luta antes desse sim, né? Uma vida que foi dedicada até chegar nesse momento onde finalmente chegou esse sim de alguém, de uma produtora, de uma gravadora, e tá aí até hoje no mundo da música, às vezes por causa de uma ou duas músicas. Então, bom, o vídeo já tá longo pra caramba, mas espero que não esteja enfadonho, né?
Era basicamente isso que eu queria deixar de reflexão sobre apenas esse verso. Habilidade para dizer mais sim do que não. A gente podia tentar ser um pouco menos burocrático e dar um pouco mais de sims na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, hoje era o que eu tinha para falar, era isso. Teremos mais vídeos em breve. Valeu!